Essa história aconteceu com meu avô quando ele ainda era adolescente. Ele morava num sítio afastado da cidade, cercado por plantações e árvores que formavam uma muralha natural ao redor da casa. À noite, o silêncio era absoluto, exceto pelo som dos grilos e do vento que passava pelos galhos das árvores. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser, até que meu avô ouviu o latido desesperado de seu cachorro, que nunca latia sem motivo. O som vinha de perto do lago, que ficava numa parte escura do sítio, onde quase ninguém ia à noite. O cachorro estava agitado, latindo com intensidade e rosnando como se algo perigoso estivesse se aproximando. Intrigado e um pouco assustado, ele pegou a espingarda que seu pai mantinha em casa para proteção. Ao sair, a noite estava mais escura do que o normal, com apenas uma leve luz da lua se refletindo no lago ao longe. Conforme ele foi se aproximando, os latidos do cachorro ficaram ainda mais altos, e ele percebeu que havia algo incomum à sua frente. Quando chegou mais perto, viu uma figura. Era uma sombra alta, muito alta, bem mais alta do que qualquer pessoa. Era como uma silhueta completamente escura, sem rosto, sem forma clara. Apenas uma mancha escura e sólida contra a paisagem. Ela parecia absorver toda a luz ao seu redor, como se fosse um pedaço da própria escuridão que havia ganhado vida. Sentindo um arrepio subir pela espinha, meu avô ergueu a espingarda e, sem pensar duas vezes, disparou contra a sombra. O tiro ecoou pelo sítio, mas a figura sequer se moveu. Em vez de recuar ou desaparecer, ela pareceu se aproximar ainda mais, sem fazer um som, como se o tiro não tivesse surtido efeito algum. A sombra começou a avançar, movendo-se de maneira sobrenatural, sem oscilação, como se flutuasse no ar. Meu avô recuou e, com o coração batendo descompassado, virou-se e começou a correr em direção à ponte do lago. Ele sabia que, ao atravessar a ponte, poderia chegar ao outro lado mais rapidamente e se esconder em segurança. Mas a cada passo, ele sentia o peso daquela presença o perseguindo. Quando ele chegou à ponte e a atravessou, se virou por um momento para olhar para trás, e o que viu o deixou sem palavras. A sombra estava flutuando sobre o lago. Apenas se movia em direção a ele, pairando silenciosamente sobre a água, como se nada fosse capaz de detê-la. A água do lago estava estranhamente parada, refletindo o contorno daquela figura sinistra, que parecia maior e mais ameaçadora sob a luz da lua. Aterrorizado, ele correu para dentro de casa, trancando portas e janelas. Seu coração batia tão alto que ele mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Ficou a noite inteira acordado, com a espingarda em mãos, rezando para que o que quer que fosse aquilo não o encontrasse. Na manhã seguinte, ele voltou ao lago, mas não havia sinal daquela sombra. O cachorro, que antes parecia assustado, estava calmo, como se nada tivesse acontecido. Se gostou do relato de hoje, não se esqueça de deixar seu comentário e se inscrever para receber os próximos relatos do canal. Isso te prepara para o que vem a seguir, porque aqui o terror está sempre à espreita.